Forças nos sistemas mecânicos. Aula A2. A aula de hoje consiste em estudar as forças que atuam no sistema mecânico. É fundamental aprendê-las, né, tanto no estudo de estática como dinâmica, para entender a causa do movimento, no caso da dinâmica, e de estática, as condições de equilíbrio deste corpo. Tá? Então, podemos definir a força como um agente físico capaz de mudar o estado de movimento de um corpo. Quando vamos estudar força em sistemas mecânicos, precisamos definir o que é sistema, o que é vizinhança. 1. Identificar o corpo ou sistema de corpos que interessa estudar. Nesse exemplo aqui, a figura em verde é o corpo estudado, né? E reconhecer a vizinhança e as interações com ela. Note que se um corpo está circundado por outros corpos, ocorre uma interação entre eles. Esses corpos que estão próximos ao corpo, de alguma forma interagindo com ele, são os corpos que compõem a vizinhança. Tá? E vínculo é quando existe uma conexão entre os corpos da vizinhança e o corpo estudado. Por exemplo, vamos ver se a gente entende melhor essa definição. Olhe para a bicicleta, né? Então, vamos considerar como nosso sistema, ou seja, o corpo estudado, a roda dianteira da bicicleta. Nessa roda dianteira, interagem com ela, né? São corpos da vizinhança. O chão, tá? Suporte do eixo, que está conectado a ela, as sapatas do freio, que também interagem com ela, e o próprio planeta, através da força gravitacional. Outro exemplo. Temos aqui uma plataforma sendo içada. Então, o sistema é o corpo que está sendo içado. A vizinhança são os cabos que estão conectados a essa plataforma maior e o próprio planeta através do campo gravitacional. Outro exemplo, uma plataforma elevatória. Tá? Então, o sistema para a gente vai ser a haste. O que está conectado aí à haste são os pinos, né? O planeta e o eixo girante são a vizinhança. Todo corpo que tem um vínculo, né, existe uma interação entre o corpo estudado e ao corpo que está formando esse vínculo com o corpo estudado. Né? Essa interação a gente chama, definida aí pela terceira lei de Newton. Né? Existe um par, ação e reação. Né? Então, para cada ação existe uma força de reação de mesma intensidade e sentido contrário a ela, tá? Então temos aí características da força de ação e reação. Elas têm a mesma direção, estão sobre a mesma reta suporte, quer dizer, sobre a mesma direção, tá? Contudo, têm sentidos opostos, mas módulos iguais, né? E agem em corpos distintos. Então, por exemplo, a pessoa deu um soco na parede aqui, ela exerce uma força na parede F e a parede exerce uma força de igual intensidade, mas sentido contrário, menos F. Aqui nós temos o corpo em rosa e o quadrado aqui em verde, interagindo. O A exerce uma força FAB e o B, por ação e reação, segundo a terceira lei de Newton, exerce uma força FBA. Então, o enunciado que a gente conhece aí como terceira lei de Newton é: a toda ação, uma força corresponde a uma reação, também uma força de igual intensidade, mesma direção e sentido contrário, na mesma reta suporte, agindo no corpo responsável pela ação e provocada por aquele que sofre a ação. Então, a aula de hoje, o objetivo é ensinar vocês a identificar essas forças, o corpo estudado e aprender a fazer o que a gente chama de diagrama de corpo livre. Como o próprio nome diz, o diagrama de corpo livre consiste em você analisar o corpo estudado, removendo qualquer tipo de vínculo que haja nele. Né? Então, definição aí de DCL é o esquema de representação das forças no diagrama simplificado do corpo estudado. Todas as forças que agem no corpo devem ser representadas relativamente ao ponto de aplicação. Então, embora vetores paralelos, mesmo sentido, mesma direção, tenham o conceito aí vetorial parecido, né? Na física é extremamente importante a gente desenhá-lo, né, no mesmo ponto de aplicação dele. No DCL faz uma representação
do corpo, livre dos vínculos, mas com a representação das forças que esses vínculos são capazes de executar. Então vamos lá. A gente tem a roda aqui, dianteira, que a gente tinha estudado. A gente já tinha dito que o sistema era a roda dianteira, a vizinhança, chão, suporte do eixo de sapatos e planeta. E fazer o DCL, segundo a definição que a gente está aprendendo, seria desenhar a força da sapata, né? A normal, olha, note que ele é perpendicular ao solo, porque a ponto de contato é com o solo, então ela deve ser desenhada a partir do ponto de contato, né? O peso parte do centro gravitacional da roda, né? Tem que partir do centro, não é para desenhar aqui embaixo, desenhar esse vetorzinho partindo do centro. A força de reação, né? Devido aí o contato com o suporte do eixo, e o FAT, que é a força de atrito da roda com o solo. Principais vínculos. Então, a primeira força que a gente aprende seria a força-peso, né? A ação no corpo que circunda a Terra, né? E a reação está na própria Terra, que é, portanto, uma força de campo. Note que a força-peso parte do centro gravitacional do corpo, né? Aqui a gente está supondo o homem com uma densidade de matéria homogênea, né? Então, o centro gravitacional seria o centro dele, mais ou menos, e deve apontar para o centro da Terra. Como o homem está aqui na posição inclinada, ele está apontando, né? O vetor peso está nessa direção, tá? Então, observe aqui a Terra com 3 corpos, né? Que estão sendo atraídos pela força gravitacional da Terra. Quando o corpo está aqui na vertical, a força-peso está apontando para cá. Na direção inclinada, o peso está aqui. Nessa outra direção, o peso está para cá. Sempre em direção ao centro da Terra. O módulo da força-peso é massa vezes aceleração da gravidade. Então, primeira proposta aí é vocês desenharem a força-peso desse cabritinho saltitante, né? Aí temos aí um momento de contemplação da natureza na física, né? Como que seria a força-peso desse cabritinho saltitante, supondo que não haja resistência do ar, né? Então, fazendo o DCL, a gente vai lá, desenha o contorno do cabritinho. Não é necessário desenhar os detalhes, o focinho, o olhinho, os pelinhos, né? A pelagem do cabritinho. Você desenha apenas o contorno. Assim é no cabritinho, você faz em qualquer outro objeto. Você desenha o contorno. E note que o vetor força-peso deve partir do centro do corpo. Força normal, né? Por definição, a força normal é uma força de contato entre duas superfícies, né? Ela age exatamente no ponto de apoio. Tem origem no ponto de apoio, né? E tem valor igual à força-peso quando você está lá no plano horizontal. Se você estiver num plano inclinado ou tiver uma outra força externa em ângulo atuando nesse corpo, não necessariamente a força normal será igual à força-peso. Então, é um caso muito particular o caso em que a força normal é igual à força-peso, tá? Então, e a força de contato normal pode estar em qualquer direção, não necessariamente sempre na vertical. Vejamos alguns exemplos, né? Aqui você tem os pés da moça, ela está nas pontas de pés, então os pontos de contato são aqui. Como são 2 pés, temos 2 normais. Provavelmente ela está meio projetada para a sua dianteira, né? Então a força normal aqui N1 está maior que essa força N2. Mas note que ela parte exatamente do ponto de contato dos pés da moça com o chão. E note também que não desenhamos nenhuma linha contínua aqui, né, representando o solo. Ou eu não desenharia nada, ou desenha uma linha tracejada. Por quê? A principal característica do DCL é que devemos remover todos os vínculos. A mesma coisa com esse cavalinho aqui, né? Então a gente não desenha esse plano inclinado, desenha uma linha tracejada. Por quê? Devemos remover todos os vínculos. São 2 pontos de apoio, 2 normais. Note que a normal parte exatamente do ponto de contato. O mesmo ocorre com essa mesa. 4 pés, 4 normais e o solo foi esquematizado aqui tracejado. Ou não se desenha nada, ou se desenha tracejado, porque no DCL, repetindo, devemos remover os vínculos.
Vamos lá. Olhando para a máquina de lavar, né? Se a gente olhar o tubo central que compõe a máquina de lavar, com um objeto na sua parede, né, esquecendo as outras forças que atuam nesse objeto, a normal estaria perpendicular a essa superfície de contato, então, portanto, apontando para o centro desse cilindro. Ou seja, necessariamente, a normal não deve sempre apontar para cima, ela deve ser, sim, sempre perpendicular à superfície de contato. Né? Então, vocês vão notar que na Física 1 são introduzidos alguns conceitos básicos aí da mecânica. Né? Então, uma representação que vocês vão encontrar no livro do Merriam, Mecânica Estática, me diz que quando você tem qualquer tipo de apoio numa superfície lisa, a representação do DCL é um vetor normal perpendicular a essa superfície de apoio. Note que no DCL, ó, a gente não repetiu esse tracejado do solo, né? Porque no DCL devemos remover os vínculos. E nos suportes deslizantes? Né? Suportes deslizantes do tipo rolete, do tipo suporte móvel, né? A gente também só tem normal. A única força que atua nesses suportes deslizantes são as forças normais. Né? Então, isso aqui é uma nomenclatura que vocês têm que começar a se acostumar, que está presente lá no livro de Mecânica Estática do Merriam. Né? Então, aqui, ó, força normal perpendicular ao ponto de superfície. Uns exemplos práticos aí, às vezes a gente fala suportes deslizantes como exemplos tão distantes do nosso dia a dia, e não são, né? As esteiras rolantes para transportar objetos, aqui, ó, aqui são roletes, então são suportes deslizantes. Se a gente fosse fazer o DCL desses roletes, encontraria apenas a força normal em relação ao apoio, né? A rodinha desse carrinho aqui no suporte de corredor de garrafas, uma ponte móvel, né? Na ponte móvel, essa parte que caracteriza a mobilidade da ponte também está apoiado aqui em 3 roletes. Então, se a gente fosse fazer o DCL, também o faria da forma que foi esquematizada aqui, sinteticamente. Então, se agora se eu pegar o mesmo homem sobre a superfície da Terra, como é que ficaria o DCL da pessoa apoiada na superfície do planeta? Bom, são 2 pés, né? Então, temos duas normais, normal 1 e normal 2. As normais partem exatamente do ponto de contato, tá? E elas são perpendiculares à superfície, né? Nesse caso, a superfície aqui está inclinada. E a força-peso está apontando para o centro da Terra. E como é que ficaria a roda subindo o degrau? Né? Então, note aqui, ó, desprezando o atrito inicialmente, né? A gente tem uma roda e uma força F sendo aplicada nessa rota. E tem um degrau aqui. Então, quais seriam aí as forças que atuariam nessa roda? Né? Então, fazendo o DCL, eu tenho, primeiro, a roda tem um ponto de contato com o solo, que foi desenhado aqui de forma tracejada, porque é necessário remover os vínculos. Então, ela parte exatamente desse ponto de contato para cima. Desenhamos também tracejadamente a tangente, a pontinha aqui desse degrau, né? Então, a normal, que é perpendicular a essa linha tracejada, aponta nessa direção aqui, tá certo? Fora isso, eu não posso esquecer de desenhar a força F, que já existia, e a força-peso, que parte do centro da roda. Outra força importante que estão presentes aí nos sistemas mecânicos é a força de tração, em cabos, corda, fios, correntes, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo do cabo de guerra, 2 cidadãos puxando aqui o cabo de guerra. Quando eles puxam, a corda se encontra tensionada, né? Existe uma força. Se o cabo de guerra estiver em equilíbrio, né, a gente vai ter uns 60 newtons para a direita e 60 newtons para a esquerda, por exemplo. Quando o pessoal, num canteiro de obras, né, usa aqui uma polia para puxar um peso, para diminuir, para facilitar aí erguer a caixa, né, ele também está tensionando a corda. Tá? Então, como definir aí o DCL desses sistemas? A gente desenha a caixa, né, e diz que aqui na corda está atuando uma tensão T. Note que o peso parte do centro do corpo. Aqui já temos um sistema de nós, né, com o peso P apontando para baixo, tá certo? Então, se eu for fazer o DCL do nó,
que conecta as 3 cordas, eu teria 3 tensões diferentes, né? Lembrando que as cordas têm massa desprezível, né? Mas são cordas distintas, então os valores dessas tensões acabam aí sendo diferentes, também em função do fato de que esse ângulo aqui é de 45 graus, esse daqui é de 60 graus. Então, se a gente for utilizar a linguagem apresentada no Merriam, no livro de estática, vocês vão encontrar que vocês têm aqui a corda, né? Desculpa, aqui temos aqui a caixa, a corda, e para representar no DCL se traça uma tangente à corda. No caso de uma corda esticada, né? A tangente, a força de tensão ou tração está no mesmo sentido de direção do que a corda. Quando a gente tem cordas, né, que não estão perfeitamente esticadas, vamos traçar a tangente aqui ao ponto de aplicação e a força de tração estaria aqui na direção dessa tangente. Ah, professora, mas quando que a gente encontra aí as cordas que não estão perfeitamente esticadas? Basta a gente olhar os fios nos postes de iluminação, né, de transporte de corrente, né? Então, para eu desenhar o DCL desse cabo aqui, né, da tensão aplicada nesse cabo, eu vou traçar uma tangente que está atuando e o vetor tração ou tensão seria esse vetor em azul aqui. Outro exemplo, né? Então, se eu tiver um plano inclinado com uma esfera sobre ele, desprezando o atrito, né? Temos aqui um cabo que está preso no alto desse plano inclinado com um ângulo φ. Por outro lado, a gente observa que esse ângulo φ é diferente do ângulo de inclinação do plano, tá? Então, pergunta-se, né? Qual seria o DCL dessa esfera? Então, a gente, em primeiro lugar, nunca desenhamos uma linha contínua. Se queremos representar o plano inclinado, devemos desenhar tracejado ou simplesmente não desenhar, porque no DCL temos que remover os vínculos, ok? Veja, a força normal é perpendicular a esse DCL. A força peso é perpendicular, a esse plano, essa linha tracejada. A força peso parte do centro da esfera, em direção aí à superfície terrestre. A tensão na corda, na direção da corda, né? Aqui a gente tem uma corda perfeitamente esticada, nem precisa se preocupar em traçar tangentes, né? Toma cuidado que o ângulo entre peso e essa normal aqui é o θ, que é o mesmo ângulo de inclinação do plano, mas o ângulo dessa corda é o φ. Exercício 4. Então, a gente pretende fazer o DCL dessa esfera aqui, que está presa a uma parede na vertical, conectada a ela por meio de uma corda presa nesse ponto aqui, né? Então, primeira coisa, eu tenho que remover a parede para fazer o DCL, ou eu faço tracejado, ou eu não faço linha nenhuma, né? Faço o contorno do objeto, que no caso é a esfera. O vetor normal aqui está na horizontal, né? Por quê? A força normal deve estar sempre perpendicular ao ponto de contato. Nesse caso, ela está perpendicular à linha vertical da parede. O vetor peso partindo do centro do objeto e a tensão aqui na direção da corda. A outra força que precisamos aprender para incluir nos nossos DCLs, né, ou diagramas de corpo livre, é a força de atrito. A força de atrito está presente aí nas forças entre superfícies rugosas. Vocês vão aprender com mais detalhe a posterior aí ao decorrer do semestre, tá? Então, a força de atrito ela é caracterizada por estar sempre em oposição ao sentido de movimento ou tentativa de movimento do corpo. Tá? A tendência de movimento dele seria para o lado direito, por exemplo, então ela aponta aí para o lado esquerdo. O módulo dessa força de atrito é μ vezes a normal. Tá? Então a justificativa introdutória é que se você tem uma superfície de contato entre as superfícies rugosas, existem forças internas, né, nessa superfície de contato. Quando você exerce uma força externa para que o corpo de cima, em verde, realize aí o seu movimento, ou a tendência de movimento, né, ocorre rompimento de ligações entre essas superfícies, esses pontos aqui de contato, né, e então
você consegue finalmente deslocar o corpo. Então a força de atrito representa o rompimento dessas ligações instantâneas aí que existem entre esses dois tipos de superfícies, né? Existem ligações que são mais difíceis de romper, então são superfícies com maior coeficiente de atrito, e ligações que são menos difíceis de rompimento, né? Superfícies mais lisas e tal, então elas têm um menor coeficiente de atrito. Repito, vocês vão aprender com mais detalhes a posterior aí ao decorrer do semestre. Um exemplo de superfície lisa e rugosa, né? Aqui a gente ainda tem uma parede lisa, né? E no lado direito, o pintor aqui aplicou uma textura, então a gente passou a ter uma superfície rugosa, né? Então a gente tem maior atrito na superfície rugosa. Segundo a anotação do livro Merriam de estática de vocês, que vocês vão utilizar também como livro-texto, né? Então, se a gente tem um vínculo aqui apoiado numa superfície rugosa, ele possuirá duas forças no seu DCL. A normal, que é perpendicular ao ponto de contato, e o FAT, né? Que é em oposição à tendência de movimento desse vínculo, né? Então, aqui, por exemplo, esse vínculo estaria com a tendência de movimento de se deslocar para a direita. Então, o FAT foi desenhado para a esquerda, né? Então, voltando ao nosso cilindro da máquina de lavar roupa, né? Se a gente tiver um objeto grudado nesse cilindro, fixo nesse cilindro, além da força-peso, que é a atração devido à atração gravitacional, a normal, que é perpendicular à superfície de contato do cilindro, existe a força FAT para cima. Por que o FAT está desenhado para cima? Porque ele está em oposição à tendência de movimento do corpo de descer, né? Devido à força gravitacional. Então, como faríamos aí o DCL desse espelho apoiado aí, a superfície do topo aqui dele apoiada na parede lisa e a outra superfície apoiada no chão, né? A superfície aqui inferior. Note que a superfície, o exercício fala que o espelho está encostado na parede lisa. É um modo aí sutil do exercício dizer para vocês que na parte que o espelho está encostado na parede, o atrito é desprezível. Então, vamos desenhar simplificadamente apenas a lateral do espelho, né? Essa linha tracejada representa a parede. Então, a normal devido ao contato com a parede está aqui, perpendicular ao plano da parede, né? Essa aqui, o peso parte do centro do espelho. E essa parte com contato com o chão também possui uma normal perpendicular aqui ao chão, né? Note que a tendência do espelho é escorregar aí no sentido da sua direita, né? Portanto, o FAT está apontando para a esquerda em oposição ao sentido normal aí de movimento do espelho, tá? Então, professora, mas se houvesse atrito com a parede, por exemplo, se fosse uma parede com textura, né? Então, o DCL seria parecido, né? A normal perpendicular à parede, a força-peso, a normal perpendicular ao chão, o FAT do chão, que a gente não alterou o tipo de solo, e apareceria aqui uma força FAT em oposição à tendência de escorregamento do espelho, apontando aí para cima. Correto? E outra simbologia que a gente precisa aprender é como fazer o DCL em articulações. Existem dois tipos de articulações que a gente estuda. A de pino fixo, né? Que aí então existe um torque na articulação, e a pino livre, sem torque na articulação. Exemplo de articulação: o cotovelo da gente, né, atua como articulação. A moça aqui segurando o halter atua como articulação. Aqui é outro exemplo de articulação entre essas duas partes aqui, dessa peça aqui, no topo do slide. Outro exemplo é que essa barra aqui, além de estar presa à parede por uma corda, existe uma articulação no ponto A, fixando a barra à parede. Tá? Então, o DCL de uma articulação, se for de pino livre, ela tem apenas componente horizontal e componente vertical. Se for de pino fixo, além das componentes horizontais e verticais, nós devemos indicar aqui a presença de um torque ou momento de força. Esse torque ou momento de força é sempre em oposição à tendência de movimento da articulação, indica que de maneira alguma essa articulação se moverá, porque é uma articulação de pino fixo. Ok? Qual o significado físico do A de X e o A de Y? Em geral, né,
o A de Y representa uma força normal com o pino da articulação, e o A de X indicaria aí um certo atrito que existe entre a articulação e o pino que conecta a haste no suporte, em geral. Similar à articulação de pino fixo, existe aí os suportes fixos e engaste. Também são representados por A de X, A de Y e um torque em sentido contrário a essa tendência de movimento. Exemplos aí de engaste e suportes fixos, né? Então a gente tem lá escadas em suportes fixos aqui, que é uma viga, né? Aqui a gente tem um pilar com as vigas engastadas nele. Então você encontra muito isso na construção civil, tá? Então a representação desses suportes fixos e engastes, né, é sempre pela componente A de X, A de Y e o torque em sentido contrário aí o que seria a tendência de movimento delas, tá? Então aqui a gente tem uma articulação, uma haste articulada, né, com o pino A aqui, com pino livre. Se a gente diz que é pino livre, acabamos de ver que as forças de reação na articulação é o R de X e o R de Y. Só que se a gente fizer o DCL da haste, além das forças na articulação, existe a força de peso na haste, e nesse exemplo aqui existe uma esferinha pendurada aqui bem na sua extremidade, no ponto B, né? Então aqui a gente desenha o vetor Q, que representa o vetor força-peso da carga que foi pendurada nesse ponto B, além da corda T. Se essa articulação, nesse mesmo exemplo, fosse uma haste articulada em A com pino fixo, né? Então o vetor força-peso, o vetor carga, peso da haste, peso da esferinha que foi pendurada no ponto B e tensão seriam iguais. Na articulação existiriam componentes R de X e R de Y e, por outro lado, por ser uma articulação de pino fixo, existiria um torque ou momento de força em sentido contrário à tendência da haste em girar, né? A tendência da haste em girar seria no sentido horário, né? Como ele é uma articulação de pino fixo, o torque está desenhado aqui no sentido anti-horário. Então vamos pensar aqui na garota aí segurando o halter, né? Ela fixou o halter numa determinada posição, então o cotovelo dela vai atuar como uma articulação de pino fixo. Então existe a força-peso do halter, né? O peso aqui do antebraço da menina, né? E como o cotovelo é uma articulação, tem componente Rx e Ry. Se é pino fixo, então existe o vetor torque, o momento de força aí no sentido anti-horário em verde, está desenhada em verde o vetor torque, ok? E aí vem a proposta para vocês, né? Desenhar a haste articulada, apresentada na figura, ó, tem uma articulação no ponto A, uma haste, uma carga Q pendurada e uma força F apontando para a esquerda. Considerando duas situações, A, sendo uma articulação de pino livre, e B, uma articulação de pino fixo. DCL da haste só, hein, pessoal? Então vamos lá. Desenhando o contorno da haste, a força F, a força-peso da carga pendurada, a força-peso da haste, ó, partindo do centro da haste. Se a articulação de pino livre, só tem componente Rx e Ry em A. Se é uma articulação de pino fixo, em A, além da componente Rx e Ry, ela terá aí o vetor torque em sentido contrário, que seria a sua tendência de movimento, porque essa haste é uma haste de pino com articulação de pino fixo, ok? Referências, então, que vocês vão usar como livro-texto em algumas partes aí da mecânica estática durante o curso, é o livro do Merriam, né? E o livro aqui do Young and Friedman, né? Que é o livro principal, é o livro-texto principal de vocês, ok?